Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês e agora um vídeo de esclarecimentos, né? Eu tenho e recebo muitos pacientes que vêm de outras cidades e às vezes de outros países para nos procurar para fazer algum tratamento que envolve, de certa maneira, algum problema articular, algum problema das ATMs, né? O que seriam as ATMs, né? Nós temos duas, que são duas articulações temporomandibulares. O que quer dizer isso? É uma articulação que nós temos no nosso corpo, mais especificamente na cabeça, onde temos aqui uma comunicação entre o osso mandibular, né, por isso o M da mandíbula, côndilo articular, que é onde nós temos o contato entre a mandíbula e o crânio, né? Nós temos a pontinha do osso aqui, que é uma bolinha, ela se encaixa numa concavidade na cabeça, no osso temporal. Então, por isso é uma articulação temporo, do osso temporal, com a mandíbula. Essa cavidade no osso temporal, ela é côncava. E o formato da cabecinha da mandíbula, que a gente chama côndilo, ela é convexa. Então, o que acontece? Nós vamos ter aqui como se fosse uma cooptação. Você vai ter um encaixe de uma parte côncava com outra parte convexa. Ok. Como qualquer articulação do nosso corpo. Assim acontece com o joelho, assim acontece com o fêmur e a bacia, né? O fêmur e a bacia é um exemplo bem fácil de vocês entenderem, porque na bacia nós temos realmente uma cavidade onde se encaixa a bolinha da cabeça do fêmur. Ali dentro da bacia, com o fêmur, nós temos uma cartilagem que recobre, uma cartilagem espessa. Por quê? Porque esse sistema precisa se defender no movimento. Agora vamos entender que a cartilagem tem uma capacidade de absorção de impacto X, tá? Se você é um atleta de ponta, por exemplo, você é uma pessoa que faz muito esporte, você é uma pessoa que faz exercícios de impacto, o que vai ocorrer com essa comunicação cabeça do fêmur e a bacia? O que vai acontecer? Você vai exceder em muito a capacidade dessa estrutura de absorver os impactos. E com o passar do tempo, essa cartilagem vai se degenerando, criando ali uma comunicação osso com osso, e o osso começa a degradar, porque não tem mais a proteção dessa cartilagem, e começa a ter o quê? Que a gente chama de artrose. Então a gente começa inicialmente com uma artrite, ou seja, onde a articulação se inflama e começa a te trazer dor. Quando isso tudo se deteriora e desgasta, e nós já temos osso com osso, aí nós já temos uma situação que a gente chama de artrose. O mesmo ocorre com a ATM, a articulação do osso temporal com a mandíbula, né? Só que tem um diferencial. Na bacia, o movimento que nós fazemos com o fêmur, vamos imaginar a bacia como um ponto fixo estático, e quem se mexe seria a perna, tá? Então, a cabeça do fêmur encaixada ali na bacia. O movimento que faz é sempre um movimento rotacional. Nunca vai ser um movimento translacional da cabeça do fêmur, senão ele sai desse encaixe, dessa cooptação. E você não vai conseguir andar. Agora, aqui na cabeça, na nossa boca, é coisa diferente. A cabeça do fêmur, do côndilo, perdão, ela não faz só rotação, como é a cabeça do fêmur. Ela também faz um movimento importante que é de translação. Então a nossa ATM é a única articulação do corpo que tem essa capacidade de fazer uma translação e rotação
simultaneamente, tá? Ou separado, depende do movimento que você vai fazer, mas os dois movimentos sempre vão ocorrer, translação e rotação. Então, a estrutura interna da ATM, da nossa articulação da boca, da comunicação do osso mandibular com o osso temporal, ela tem que ser uma articulação completamente diferente da articulação do ombro ou do fêmur com a bacia, por exemplo. Por quê? Porque nós fazemos translação. Então a estrutura que segura esse conjunto, ela tem que ter uma capacidade de promover esse movimento. Então, quando alguém pensa em fazer uma cirurgia na sua ATM, por exemplo, pensando como isso fosse uma articulação simples, isso é um erro. Porque o disco, ele tem que ter mobilidade. Ele é obrigado a se mover. Por quê? Senão, eu vou ter um disco fixo. Se o disco fosse fixo, eu teria uma articulação simples, que é apenas rotacional. Agora, na hora que eu vou fazer a translação, o disco tem que se movimentar. Ou seja, se eu fixo o disco na cabeça da mandíbula, eu vou perder muita capacidade translacional do movimento do paciente. Agora vem a pergunta. Eu tenho estalos, doutor. Quando eu vou abrir minha boca, eu escuto estalos. E às vezes os meus estalos são muito altos. Às vezes o estalo que eu sinto, ele é baixinho, só eu consigo ouvir. Cada paciente tem uma história. Tem uma situação distinta de estalo ou quando ocorre o estalo. Muitas vezes o estalo pode ocorrer na abertura, no primeiro movimento que você faz. Muitas vezes o estalo pode ocorrer no final da abertura ou quando você abre muito a boca. Muitas vezes o estalo pode ocorrer quando você movimenta para o lado. Então cada paciente tem um tipo de estalo. E cada estalo vai exigir diferentes abordagens. Então não é sempre que cirurgia é recomendado e não é sempre que uma placa X é recomendada. Então cada paciente vai necessitar de um diagnóstico individualizado. O que significa um diagnóstico individualizado? Eu posso fazer os mesmos exames para diferentes pacientes, eu posso seguir uma sequência, mas como eu vou organizar essa sequência dentro daquilo que o paciente está passando, é um diagnóstico individualizado. Por exemplo, você pode vir aqui no meu consultório e eu vou fazer um check-up da sua ATM via palpação, vou escutar o que você tem para me dizer, vou fazer uma observação da superfície oclusal dos seus dentes, como estão suas restaurações, se você tem alguma perda de elemento, alguma coisa fraturou, o que você tem, né? Você tem uma história odontológica. Você veio aqui no meu consultório numa data e você tem, desde o seu nascimento, uma série de coisas que aconteceram com você. Então isso tudo conta no diagnóstico. O que a gente vai ter que fazer? Eu vou analisar clinicamente o que está se passando com você. Ou seja, palpação, observação, vou fazer medições, vamos medir o tanto que você consegue abrir. Existem médias de abertura, médias de fechamento, médias de movimento anterior, movimento lateral, a gente consegue fazer isso. Muitas vezes eu vou te fotografar, entender a sua postura, porque às vezes um problema articular pode não ter origem diretamente na boca, ele é multifatorial. Então muitas vezes eu vou precisar do auxílio de outros profissionais, por exemplo, fisioterapeutas, osteopatas e assim por diante, tá? Às vezes um oftalmologista, às vezes um neuro, às vezes um otorrino e assim por diante. Um fonoaudiólogo, né? Eu não quero esquecer as especialidades que me ajudam muito, né? Aí o que acontece? Agora, se o problema for de origem dente, né, você tem realmente um problema na boca, aí a bola cai no meu terreno, né? Aí a gente tem que entender e fazer você
ficar bem, para que depois a multidisciplinaridade possa lhe atender. Vamos imaginar, talvez aí, um trabalho restaurador, trocar alguma peça protética que você tenha, um implante que você não fez ainda, ou procurar um fisioterapeuta, procurar um osteopata. Aí sim nós vamos fazer uma comunicação multidisciplinar. Então o que acontece? Nesse meio tempo eu tenho uma série de exames que eu preciso pedir para vocês para a gente concluir um diagnóstico, né? Então, vamos entender que nós temos exames para duas coisas. Dentro aqui do nosso conceito, a gente trabalha extremamente a parte funcional. A maioria dos profissionais ficam olhando demais a ATM como algo estático. Mas veja, eu estou falando com vocês aqui num vídeo, a única coisa que eu estou fazendo é movimentar a minha mandíbula. E todo o conjunto, né, neuromuscular em atuação para eu conseguir falar e transmitir algo a vocês. Então a fala também pertence ao quê? Ao tratamento da TM, por exemplo, né? Tem gente que abre muito pouco para falar a boca, tem gente que abre mais, tem gente que tem que fazer alguns movimentos específicos de lábio ou de língua para fazer um som, né? Algumas coisas a gente tem que observar na fala. Então, se eu não fizer uma sequência onde eu vou ter um conjunto de informações estáticas e um conjunto de informações dinâmicas funcionais, eu não consigo chegar num diagnóstico, porque o paciente é vivo. O paciente tem vida, o paciente tem a vida dele 24 horas por dia. E ele tem uma história pregressa, e que a gente tem que entender. Então, quando o paciente nos busca, é importantíssimo entender tudo o que se passou com esse paciente e entender o momento do paciente, porque quando ele chega no nosso consultório é aquele momento, não é nem um dia antes, nem um dia depois, é aquele dia, tá? Naquele presente dia, eu tenho que entender a parte funcional e a parte estática. Como eu posso entender a parte estática? Eu posso pedir tomografias computadorizadas, eu posso pedir raio-x convencional, eu posso pedir exames de ressonância magnética que vai me enxergar tecidos moles dentro da ATM. A radiografia não me mostra tecido mole, ela tem a capacidade de me entregar a parte óssea. A tomografia, a mesma coisa, tá? Então são duas situações de imagens fundamentais para a gente entender o que está se passando com a parte interna da sua ATM e com a parte óssea da sua ATM. Fantástico, mas são estáticas, tá? São frames, são shots, são momentos de corte diferentes para aquele paciente. Então, isso é importante muito, mas são estáticos. Quando eu entro na parte dinâmica, quando eu vou fazer o exame da funcionalidade da ATM, por exemplo, nós podemos checar a sua ATM palpando. Eu posso fazer palpação, mas o meu feeling, a minha sensibilidade tátil tem um limite. Eu consigo acessar excelentes informações com palpação muscular, por exemplo. Checar a sua musculatura, checar como está o seu nível de dor, caso você tenha dor. Então, isso é um exame funcional clínico. Mas eu preciso também entender a mobilidade dos côndilos articulares em diversas funções do nosso dia a dia. Como funciona o seu côndilo na fala, que eu acabei de mencionar? Como funciona o seu côndilo, os dois côndilos, né, na abertura e fechamento, ou na protrusiva, né, abrir para frente e para trás como se fosse uma gavetinha? Como funcionam os seus côndilos num movimento lateral, direito ou esquerdo, por exemplo? Como funciona o seu côndilo no bruxismo, no apertamento, tá? Na deglutição? Então nós vamos fazer um exame das funções mais importantes do sistema mastigatório, que é não só mastigar,
Também vamos checar a sua mastigação. Então nós temos várias maneiras, e uma dessas maneiras é fazer as medições desses movimentos que a gente chama de condilografia. A palavra grafia vem de um gráfico. Então nós vamos ter vários gráficos dos movimentos condilares, onde a gente consegue mensurar exatamente os seus movimentos. Se a amplitude, se a qualidade, se a quantidade está boa, se não está boa. E, além disso, eu consigo medir ângulos de movimento. Ângulos de movimento ao centro, de movimento reto, movimento de abertura, que são o quê? Nada mais é do que aquela translação e rotação que eu falei anteriormente. Então eu vou medir isso. E essas medições eu transfiro para um articulador ajustável, onde eu vou montar os modelos e observar estaticamente e também funcionalmente, porque eles são articuladores ajustáveis, calibrados com a informação que o computador na condilografia me informa. Então veja, eu não estou te analisando estaticamente num articulador, ele é um simulador do que ocorre exatamente com a sua articulação e seus movimentos. Então, com isso, quando eu vou fazer uma placa, já não é uma placa simples. Ela passou por todo esse processo de estudo, desde o dia que você pisou no consultório até o dia que eu concluí o diagnóstico, montado funcionalmente com a informação da sua ATM. Então eu vou fazer algo individualizado, ao máximo da tecnologia possível, para você. Então você vai ganhar uma placa específica para uma posição que eu vou desenhar para você. E essa placa vai me ajudar a trazer a terapêutica para resolver o seu problema, seja ele um estalo, seja ele um cliquezinho, seja ele dor, ou dor muscular, ou dor articular. Isso é problema do profissional. Agora, se eu não tenho no meu diagnóstico as duas informações, como eu consigo chegar em como tratá-lo? Fica difícil. Eu vou começar a fazer coisas empíricas. Eu vou começar a te injetar toxina botulínica, por exemplo, ou vou te colocar anestésico. É uma maneira de resolver o seu problema? Temporariamente, sim. Você vai ter um alívio. Mas passou o efeito dessa toxina, passou o efeito do anestésico, acabou, o seu problema regressa. Então você vai entrar num círculo de nunca tratar, sempre ficar paliativamente tampando os buracos do seu problema. Aí eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho uma dor aqui na têmpora que me massacra todos os dias, eu acordo com dores, eu vou dormir com dores, eu tô com problema no meu ouvido e o otorrino disse que não tem problema no meu ouvido. Ah, eu tenho um problema aqui na minha cervical, mas eu vou no ortopedista e no neuro, ninguém descobre nada, e eu tomo remédio há 10, 15 anos e nunca resolveu. Essas coisas que não têm tratamento na medicina pode ser resolvido em muitas situações aqui com o tratamento da oclusão desta maneira que eu estou lhe dizendo, fazendo um check-up funcional e um check-up estático através das imagens que hoje os equipamentos são fabulosos, com as ressonâncias, com as tomografias que nós temos hoje, maravilhosas, coisas que 20, 30 anos atrás era impensável, né? Hoje nós temos acesso e a gente consegue utilizar essas imagens fabulosamente. E quando a gente junta esta informação à função, eu fecho um quadro que eu consigo tratar o seu problema com grande grau de precisão. O nosso grau de acerto aqui no consultório é muito grande. Quase
95%, vamos dizer um número aqui, aproximado, dos nossos pacientes tem a solução completa dos problemas. Às vezes são tratamentos longos, às vezes são tratamentos um pouquinho mais curtos. Cada paciente, como eu disse, é um indivíduo que vai receber um tratamento individualizado. Ou seja, será buscado para você, para o seu problema específico, como resolver isso. Então assim funciona a ATM dos pacientes. Então, às vezes, você fala, eu tenho um problema de ATM, mas a ATM ela não é um ser isolado do corpo. A ATM compõe um conjunto de coisas que estão na cabeça, que se comunicam com o resto do corpo através do pescoço e do ombro e da coluna cervical e da coluna do corpo todo, e assim vai. Tá? Termina lá no dedão do seu pé. Ou seja, eu não posso isolar a ATM como se fosse uma especialidade completamente separada do corpo. Isso é uma coisa sem nenhum sentido. Por mais que algumas pessoas tentem justificar isso com pseudociência, tá? Porque a ciência pode às vezes, responder algumas perguntas, mas quando a pergunta é mal feita, a resposta também é mal feita. Ciência é que nem você alimentar um computador. Se você joga informação ruim para o computador, ele só vai te devolver respostas ruins. A mesma coisa com a ciência. Se a pergunta é mal feita, eu não posso concluir com absoluta exatidão qual é o problema. Ou seja, fica sempre na superficialidade e não realmente trata o paciente que está sofrendo, que está passando por uma situação muito, muito ruim. Vamos entender, mais uma vez, os problemas articulares são multidisciplinares, os problemas articulares têm multifatoriais, podem ocorrer muitas coisas para dar a dor, tá? Nem sempre a dor tem a origem na boca. Mas se tiver a origem na boca, a gente consegue resolver. Essa que é a questão, é fazer o diagnóstico diferencial, que demanda entendimento absoluto do que é função e do que é a parte estática e do que está se passando com todo esse sistema cabeça e pescoço, que se chama esse sistema estomatognático, tá? É assim que a gente trata os nossos pacientes, conduzindo sempre para a individualização do tratamento. E indivíduos são seres absolutamente únicos. Cada um vai receber o tratamento para o seu problema. Se você tiver interesse em conhecer aqui o nosso consultório, conhecer como a gente trabalha, e tiver curiosidade ou tiver realmente precisando de um atendimento deste nível, aqui embaixo você vai encontrar os contatos, você pode clicar aqui no sininho ou na bio, buscar na bio, que o que acontece é que nós vamos lhe entregar exatamente isso, um tratamento individualizado. Então entre em contato com a gente. Se tiver pergunta também, pode fazer a pergunta aqui mesmo que eu tento lhe ajudar, tá? Da melhor maneira que a gente pode. O tempo é curto, às vezes não respondo com rapidez, mas sempre busco ajudar as pessoas, e é assim que funciona. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo.